E aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Quero convidar você de novo para acompanhar mais um podcast do Estúdio CUT, o podcast Estúdio CUT que, enfim, traz sempre assuntos muito interessantes, conversas gostosas aqui para a gente falar sobre diversos assuntos. Hoje o nosso assunto é comunicação. Eu estou aqui com a Maria Faria, que é secretária de comunicação da CUT. Tudo bem, Maria? Tudo bem, André? A intenção dessa conversa, desse bate-papo, a gente trouxe você aqui, Maria, é falar sobre comunicação, mas é também falar sobre como foi o ano de 2024. Falar nessa, enfim, foi uma luta muito grande, né? Assim, acho que em todos os aspectos, seja no profissional, seja na vida, enfim, a luta sempre continua, a gente sempre tem dificuldades, mas a gente tem esses desafios que a gente tem orgulho de transpor e falar sobre 2025 também. Preparada para botar o coração aqui na mesa? Ou, como sempre, até se não for com o coração, as coisas não evoluem, não dão certo. Pois é. Maria, o 2024 foi efetivamente o primeiro ano dessa gestão da Secretaria de Comunicação da CUT, depois do congresso que teve em 2023. É, a tua gestão, o secretário adjunto Tadeu Porto também, enfim, queria que você, assim, fizesse um panorama do que foi para você esse ano. Foi um desafio, foi gostoso, as ideias, enfim, o que que teu coração diz sobre esse 2024? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte: eu estou muito feliz de estar fazendo esse podcast hoje, Uhum. né? Ainda mais para avaliar o que foi 2024, não avaliar, mas falar um pouco do meu sentimento sobre 2024, né? Compartilhar, né? Compartilhar um pouco, porque, enfim. Mas por que que eu estou feliz? Porque hoje eu estou fazendo 68 anos. Parabéns para você. Vamos cantar parabéns Né? aqui. E a gente tem que agradecer. E aí poder também falar um pouco sobre o nosso trabalho aqui, que é um trabalho coletivo, um trabalho onde toda a equipe tem participado, tem feito uma construção coletiva. O nosso coletivo de comunicação nacional, né, com os secretários estaduais, das CUTs estaduais, dos ramos, com toda a assessoria de comunicação, isso tem sido maravilhoso, tem sido um processo bastante interessante, né? Até porque o mundo do trabalho vem mudando muito, as Uhum. novas tecnologias estão aí, inteligência artificial. Isso exige também que os meios de comunicação do movimento sindical cotidianamente também venham se Sim. atualizando e se adequando, né? Então, isso tem sido um desafio muito grande para nós no ano de 2024, porque nós entramos, assumimos a secretaria com essa proposta, né? Uma proposta de atender esse novo mundo do trabalho, os trabalhadores, essa nova Uhum. organização, né, do trabalho, né? Entendendo essa diversidade que a gente tem, de contratações, de profissões, desses trabalhadores que hoje são os MEIs da vida, são os Os autônomos, plataformizados, né? isso, Que os trabalha no Uber, exato. uberizados, né? Uhum. Enfim, e a gente precisa entender e saber também que o mesmo tema, ele tem formas e formas de abordagem. Uhum. E não podemos esquecer, claro, dessa juventude linda, maravilhosa, que é o futuro desse país, que vai ter o seu primeiro emprego, que já vai entrar numa situação diferente, mas não podemos esquecer o aposentado, que deu Uhum. sangue, né? Exato. Muitas vezes as pessoas falam: "Ah, mas está aposentado". Não, ele cumpriu com a sua parte, né? Sim. Uhum. Não deixou de ser um trabalhador, só que agora ele está numa outra E ele faz parte, situação. inclusive, de uma construção da sociedade que está aí, Ah, que, né, que os mais novos estão vivendo e tudo. Então a gente tem que exatamente. sempre pensar nessa renovação, respeitando todo mundo, né, Maria? Isso é que é Claro. importante, né? Que assim, você está fazendo hoje só que comentar, né? 17 de dezembro é o dia que a gente está fazendo essa conversa aqui, aniversário da Maria. Ela quer presentes, mande presentes para ela, por favor. No meio dia 19, tá? Enfim, mas não vou pedir presente. Agora, não, voltando, né, aqui, vamos manter o foco na conversa. É importante a gente saber que, assim, o mundo, ele está sempre se renovando, não é? Exatamente. Mas ele se renova a partir daquilo que já foi construído, né, Maria? Então, assim, é importante a gente dar a devida atenção
né, as novas estratégias, as novas linguagens, as novas formas de se fazer comunicação, mas sem esquecer que a base de tudo, por exemplo, que a gente está dizendo aqui dos aposentados, que foram justamente aquelas pessoas que já têm a experiência, enfim, né, que já passaram por esse ciclo, né, Maria? É porque assim, né, não dá para a gente achar que nós estamos inventando a roda agora, Uhum. né? Então, assim, é um processo contínuo de aprendizado e de você ir atualizando de acordo com as novas gerações, né? Uhum. Então, assim, se a gente for lembrar que 20 anos atrás, o que que a gente tinha tecnologicamente no A país? gente não tinha WhatsApp, dá para Pois imaginar isso, é, essa e coisa de hoje 10, ninguém 15 vive anos, sem o né? WhatsApp. Uhum. Quem fica hoje sem o celular? A gente consegue ficar sem o computador, mas sem o celular não, né? Então, assim, mas a gente não pode desprezar a experiência daqueles que construíram até Uhum. agora, para a gente continuar inovando. E eu digo a gente porque, mesmo que eu tenha 68 anos, muito bem, obrigada, que Essa amo é a minha idade, moderníssima. Maria é uma pessoa moderníssima, gente. eu sou Dá uma gosto de pessoa trabalhar com ela. feliz da vida. Eu acho que Uhum. a vida tem me dado muitas oportunidades e eu quero agradecer muito. E o movimento sindical também, eu tenho Uhum. aprendido cotidianamente essa diversidade de pessoas com quem a gente convive nas mais variadas situações, né, pelo país. Isso é uma riqueza sem par. Uhum. Então, a gente valorizar isso, esse conhecimento, né, Paulo Freire, vamos lá, a gente tem o conhecimento técnico, mas o conhecimento da prática, do viver, né, das situações que cada um vive, isso que faz com que a gente pense um mundo melhor, um mundo mais justo, Uhum. uma sociedade mais justa, um mundo de um trabalho melhor, que atenda às necessidades da sociedade, mas que também reconheça o valor do trabalhador, seja ele em qual área for, Uhum. campo, cidade, água, floresta, seja o trabalhador mais jovem, aquele, né, que já está com mais experiência, não importa, seja aquele que tem um cargo mais alto, aquele num cargo mais simples. Vamos lembrar aqui, gente. Eu faço a seguinte pergunta: qual câmera que eu tenho que falar aqui mesmo? Qual câmera, gente? Qual Qual câmera? câmera? Qual Vai naquela câmera, sua ali, Henrique? ó. Naquela Aquela sua, ali. isso, né? O reloginho. Aqui, ó, meu relógio lindo, maravilhoso. Que, aliás, eu vou falar assim, a gente precisa tirar o relógio, porque às vezes a gente bate na mesa aqui. Aí a gente tirou, sabe? Mas esse relógio aqui, ele é bonito, só que para ele funcionar, a menor pecinha aqui dentro tem que funcionar. Porque se a menor pecinha aqui não funcionar, compromete todo o relógio lindo, maravilhoso. Portanto, eu digo o seguinte: qualquer trabalhador, por mais simples que seja a sua função, ele é tão importante quanto a beleza externa que todo mundo vê. Uhum. Então a gente tem que reconhecer, valorizar, né? E quando a gente pensa que a gente tem que construir uma sociedade melhor, que a gente tem que ter um mundo do trabalho melhor, garantindo respeito, direito, qualidade de vida, e que as novas tecnologias têm que incorporar isso também, a inteligência artificial, Aí, a né? inteligência A gente tem que artificial. pensar nisso, Uhum. né? Não basta pensar só na Avenida Paulista e na Faria Lima. A gente tem que pensar nas Aham. periferias das cidades, né? Fazendo aqui uma metáfora, né? Então, assim, não dá, e esse tem sido o nosso papel. Enquanto Secretaria de Comunicação, eu acho que esse desafio está colocado para nós também, porque a gente precisa se relacionar com esse público, né? A gente Uhum. precisa cada vez mais conseguir chegar nesses trabalhadores e trabalhadoras que têm um dia atribulado, que pega ônibus, fica 2 horas no trânsito, né? Que muitas vezes não tem um horário certo para almoçar. Enfim, que chega em casa, os mais jovens ainda vão para a escola, outros Uhum. vão direto estudar, né? Ou aquela mulher que chega em casa e ainda vai fazer a sua terceira jornada. Uhum. Enfim, mas a gente precisa falar. Sim, e aí tem um lance interessante que eu queria colocar aqui, né, fazer um parênteses nisso que você está dizendo, que eu acho que é importante a gente deixar registrado. Em tempos passados, você tinha os meios de comunicação de toda forma,
né, as regras de como a comunicação era feita e de como as pessoas Isso. recebiam essa comunicação. Então você tinha a televisão, o jornal impresso, o rádio, eram as formas que eram colocadas e que as pessoas recebiam, dentro de uma certa linguagem que não era muito diversa, talvez não seja o termo, mas enfim, não tinha muitas variações. Hoje, com o advento das redes sociais, com as tecnologias, na verdade, quem dita a regra de como essa comunicação deve ser feita é quem recebe, né? Exato. São as pessoas que estão, enfim, o público que está dizendo como quer receber a informação, se é por uma rede social, se tem que ter uma linguagem X, se é por meio de um meme, se é por meio de A, de B ou de C, e esse é um grande desafio da comunicação. E a gente está antenado nisso, né, Maria? Muito, muito. Eu acho que o ano de 2024 ele trouxe esse desafio para nós, né, Uhum, aqui na Secondacute Nacional. E a gente conseguiu dividir isso junto com as estaduais e os ramos aqui da CUT. E muito interessante, porque assim, André, esse é um ponto, né, que é bem desafiador. Porque veja bem, os jovens, eles gostam muito do TikTok, uhum, né? Então, nem sempre a matéria, como sempre foi colocada pelo movimento sindical, aquele teor mais crítico, mais sério, né? Às vezes isso não interessa, não chama atenção. Então, você tem que ter uma outra forma de sim, abordagem, uhum. mais leve, mais provocativa, meio comédia, muitas vezes, né? A outra coisa é por exemplo, o Instagram, né? O Instagram também é um outro perfil que a gente também precisa, ao longo do. Não é que nós já conseguimos fazer, nós Uhum, estamos nos exato. desafiando a Que aí cada depois eu quero que você dia. fale dessa incursão nossa É, nas redes sociais, que esse ano deu uma explosão, enfim, né? Que a gente. isso. E a gente está ali, estamos cada dia tentando inovar, cada dia tentando entender melhor, Uhum, né? Porque é bastante complexo. A mesma coisa o antigo Twitter, que é o X, e por aí afora, o Facebook, né? Nós tivemos uma tentativa grave de hackeamento das nossas redes, mas conseguimos segurar, uhum, as nossas redes estão seguras, estamos dialogando com todo mundo, então tem perfis, sim. né? Perfis de rede, de quem gosta de acompanhar, de quem gosta de saber as notícias. E o mais desafiador de tudo, eu vejo que, assim, quando a gente faz uma matéria, né, com os nossos jornalistas, aqui o pessoal de redação, a gente faz uma matéria, pesquisa, entrevista e coloca no site, a gente extrai desta matéria, Uhum, né, o material para a gente usar nas redes sociais, inclusive nas brigadas digitais. Só que, assim, são formas diferentes. E para isso, a gente também ampliou a nossa equipe aqui, né? Além de ter aqui conosco uma agência que trabalha, que tem todo um perfil muito didático de produzir, né, os de materiais. produzir os Uhum, materiais de movimento sindical, nós incluímos na equipe duas pessoas jovens com perfis totalmente diferentes, com uma abordagem totalmente diferente e também, junto com a rede, nós discutimos uma outra forma de uhum, abordagem. Então, assim, nós estamos tentando possibilitar que o mesmo tema ele seja discutido de diversas formas, né, de abordagem para que as pessoas se interessem cada vez mais. uhum. Lembrando que o maior compromisso que esta central tem e que essa comunicação da Central Única dos Trabalhadores tem é com a verdade. A gente costuma dizer o seguinte: olha, você pode discordar. Você pode até discordar do que a gente pensa, da forma como a gente aborda, mas você não pode dizer que é uma inverdade. Uhum, Então, as pessoas elas podem ficar tranquilas que aquilo que sai daqui é uma verdade, sim. né? E isso é muito importante para a gente, porque assim, as redes sociais, elas permitem de tudo, por enquanto ainda é terra de ninguém, né? E essa terra de ninguém, cada um fala o que quer, do jeito que quer, e aí essas novas fórmulas aí de inteligência artificial do jeito que está, permite, todo mundo viu, Uhum, né? Que você muda a voz, você põe o rosto de uma pessoa, que é um perigo, mas de qualquer forma, isso permite muita fake news, né? Então, é o cuidado que a gente sempre orienta as nossas entidades, os nossos sindicatos, os movimentos sociais parceiros,
de que nós temos que ter muito cuidado com a fidelidade das informações, né? Por quê? Porque as pessoas não podem ter dúvida que aquilo que ela recebe pelos nossos canais, pelas nossas redes sociais, é verdade. Uhum. Inclusive, a gente quer que ela faça o seguinte: eu recebi de um amigo, não sei o que está dizendo isso. Vai lá, procura uma das nossas redes e vê como é que está esse Aham. tema, como que está esse assunto. E estamos inovando, né? Porque assim, a gente tem vários projetos para 2025, de fazer programas, de fazer vídeos, de entrevistas, Uhum. de fazer alguns cursos EAD também de comunicação para o movimento sindical cutista. Enfim, tornar sempre uma coisa mais leve, porque é um trabalho exaustivo, a gente Sim. sabe que é, né? Mas a gente quer que seja uma coisa leve também, né? O trabalhador precisa de uma certa leveza, né? Assim como a gente está fazendo agora nessa conversa, É, né? Inclusive, o podcast do podcast Estúdio CUT é, vamos dizer, um dos resultados desses desafios, dessa nova gestão, enfim, dessa mudança que foi, não vou dizer mudança que foi feita, mas enfim, dessa nova estratégia, né, da isso, Secretaria de legal. Comunicação da CUT no ano de 2023 e que gerou, além, né, do que você disse, com uma incursão nas redes sociais, com um olhar mais atento para todos os públicos, vamos dizer, e a gente tem aqui, por exemplo, as duas pessoas novas, a Nath e a Rô, que são pessoas que, inclusive, dialogam muito bem com a juventude que está aí, que precisa ter uma conscientização de classe, enfim, né? É, além do material que, como você também disse, didático feito pela agência Red, que dialoga sobre os outros temas. Além disso tudo, tem o podcast da CUT, é um desses produtos, e tem outras. O EAD, por exemplo, que vai ser feito. Nada disso é fácil fazer, né, Maria? E Não. aí é que eu queria pegar o ponto. Porque assim, nada disso é fácil. Você não faz assim, tipo, vamos fazer amanhã. Vamos sentar lá fazer um podcast. Sentar aqui e fazer um podcast não é uma coisa simples. Maria, vem cá, vamos conversar aqui, né? Senta aqui e vamos fazer. Dá trabalho fazer, né? Dá Tá. trabalho. Você tem toda uma preparação, desde do que você vai conversar, de como você vai conversar, até a preparação do equipamento. Isso. Tem tudo isso. Só para dar um exemplo para você que está assistindo a gente, tem alguns detalhes técnicos que a gente prima para fazer esse podcast, assim como em todos os outros produtos, em todos os outros trabalhos que a Secretaria de Comunicação faz. Eu vou aqui quebrar o protocolo um pouco para dizer sobre esse monitor aqui que a gente está vendo. Pedir aqui, não sei se está na geral, mas esse monitor aqui, por exemplo, a gente teve que dar uma ajustada a ele, porque estava difícil, porque estava dando um reflexo na luz. Então, você tem vários ajustes que você tem que fazer. A careca do André fica muito brilhante, taca ali maquiagem, né? Assim, o microfone tem que ficar aqui na mesma posição, não posso ficar fazendo assim, senão o microfone. Então, assim, tem toda essa preparação, né? Preparação técnica, preparação profissional de cada um de nós, tal, e tudo isso faz parte desse desafio. Mas a gente está lá, né, Maria? A gente tá e é gostoso, sabe por quê? Porque na medida que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo, a gente vai Uhum, ajustando e a gente vai podendo oferecer um trabalho de qualidade, né? uhum, E eu acho que isso que é importante, porque assim, as pessoas merecem isso, os uhum, trabalhadores merecem isso, né? Então, por que que só a Rede Globo, não sei quem pode fazer coisa de qualidade? Não, os trabalhadores podem sim, uhum. né? A gente tem gente muito capacitada. Olha, o nosso coletivo. O coletivo, antes de você Coletivo falar do Nacional de coletivo, Saúde, nós fizemos uma oficina em agosto. é isso que eu queria citar. Fantástica, fantástica. A participação de todo mundo, a colaboração, a contribuição de cada uma, que inclusive nos ajudou muito aqui Uhum, a ajustar o nosso plano de trabalho, né, de 2024, aonde a gente agora, com esse plano, a gente vai fazer o nosso planejamento de 2025 no começo do ano com o coletivo, né, uhum. com o nosso coletivo nacional de comunicação, é fantástico. Por quê? Porque são esses companheiros e companheiras, junto com as suas assessorias de comunicação, que estarão nos estados multiplicando e, é claro, adequando a realidade dos estados, a realidade dos ramos, mas assim,
trabalhando junto com a gente, não só as questões dos temas principais, mas principalmente Uhum. de como a gente ir melhorando essa inserção nossa de comunicação, né? De como a gente fazer com que isso de fato chegue ao trabalhador. Porque você disse uma coisa interessante, André. Antes, né? Não que isso tenha deixado de acontecer, mas antes como que a gente fazia com a comunicação? A gente tinha que fazer o jornal do sindicato, era o Uhum. site. E o jornal do sindicato ir lá na porta de fábrica e entregar o jornal, que eu acho que nós não podemos abrir mão disso de Sim. jeito nenhum. Uhum. Mas acontece que com o raio do celular, né? Antes da gente chegar com o jornal, já chegou uma Já notícia que chegou lá, pode ser né? correta e pode não ser correta. Mas muitas vezes aquilo que vem pelas redes sociais não vem completo, Uhum. né? Então, o nosso desafio é de como também colocar uma notícia ou uma informação de forma correta em tão poucas linhas e despertar o interesse da pessoa para que ela Uhum. procure um link, que a gente procura sempre colocar um link Sim. também, né? Para saber o conteúdo completo, porque também tem isso, a gente não pode saber as coisas só pela metade, né? E muitas vezes a chamada da notícia, ela é interessante, mas o conteúdo dela é diferente e ela precisa ser lida Precisa ser e explicado, entendida e aquele, né? Precisa explicada, ser né? esmiuçado o negócio para que a Então, pessoa tenha assim, comunicação ideia do não que é é. fácil, Uhum. porque senão a gente joga, como diz o outro, você joga palavras ao vento, né? Depois o vento não É. traz de volta. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, muito conhecimento de causa, né? E saber que aquilo que a gente está passando para as pessoas tem que ter verdade, tem que ser Uhum. verdade, porque se não for verdade, nós não estamos sendo coerentes com o compromisso que o movimento sindical Uhum. tem, que nós dirigentes temos, que esta central tem. Então, o ano de 2024, eu diria o seguinte: nós reestruturamos, né? Todo mundo sabe, não tem quem não passou por uma situação difícil olhando aí as reformas que nós tivemos no inominável, que foi o governo anterior, mas também com o advento do Covid, que foi uma pandemia que o planeta sofreu e chorou Uhum. muito por isso, e teve e tem ainda repercussão até hoje, né? E aí nós, a partir disso, nós assumimos essa secretaria e com um compromisso de este primeiro ano de mandato era a gente reconstruir, né? Reativar vários mecanismos nossos, como os canais, as redes sociais, o estúdio, Uhum. né? Fizemos, inclusive, eu não sei se todo mundo sabe, mas nós fizemos uma cotização, pedimos ajuda às várias entidades, Aham. entendendo que essa é uma ferramenta importante, né? E que o trabalhador precisa de ter direito a essa ferramenta. E aí nós reativamos e pudemos, inclusive, fazer uma reunião a semana passada, com o nosso coletivo nacional de comunicação e fazer uma prestação de conta Exato. Uhum. política do que foram, né, as nossas ações desse ano, de tudo que nós participamos, de tudo que nós construímos juntos, e já apontando para 2025 um novo compromisso, que é da gente de novo se reunir no começo do ano, fazer o planejamento de Uhum. 2025, levando em consideração que nós vamos ter a plenária nacional da CUT, portanto, tem as plenárias estaduais, e levando em consideração que nós vamos fazer o nosso primeiro encontro nacional de comunicação, Uhum. né? Então, são grandes desafios que estão colocados para nós. E é claro, o cotidiano, né, Aham. que tem da Que, CUT, do hum, Fórum das Centrais, dos congressos, afinal, o das mundo não lutas, para, né? 1º de maio, 8 de março, 20 de novembro, enfim, O o que tempo não está para, aí, o como que diria vier, a gente Cazuza. vai, Uhum. né? Os desafios que estão colocados no Uhum. Congresso, as marchas que a gente faz a Brasília, os grandes atos das Aí capitais. você falou da prestação de contas que a gente fez para o coletivo, né? Lá em agosto, na oficina de comunicação, aliás, foi muito interessante ver que, né, que no mundo a gente fala sobre as tecnologias, fala sobre a utilização de tecnologias, e hoje a gente vê que até mesmo na comunicação as pessoas estão cada vez mais individualistas, né? É, E aí a gente faz uma oficina de comunicação, traz uma pá de gente de
tudo quanto é lugar, gente de todas as idades, né? A diversidade, enfim, incrível, e a gente vê assim, um clima que foi de uma interação, né? Foi assim, foi da construção de uma unidade, parecia todo mundo um só ali, né? Nessa oficina de comunicação. Enfim, eu estou falando do sentimento que foi aquilo, né? E aí, assim, agora tem teve a prestação de contas, a gente chamou de novo, né? Esse coletivo para fazer um balanço do que foi feito, inclusive depois da oficina e tal. E aí eu sei que você trouxe aqui um material, eu queria que você destacasse, né? Um pouco dessa prestação de contas. É tanta coisa, né, Maria, que assim, a gente Muita precisou até coisa. trazer aqui é, anotado e aqui também, né, assim, numa relação para a gente não esquecer, né, mas a gente também não vai ficar falando tudo, porque senão a gente vai ficar falando até 17 de dezembro de 2025, né, porque teve bastante coisa que a gente fez. Só algumas datas aqui, teve 8 de março, Dia Internacional da Mulher, teve as lutas, por exemplo, da campanha contra o aumento da taxa de juros, 22 de maio, a Marcha Brasília, o 1º de maio unificado, teve encontro de pessoas com deficiências do coletivo LGBTQIA+, os 21 dias de ativismo recentemente aqui, né, pelo fim da violência contra a mulher, mês da consciência negra, coisas da COP29, G20 social, enfim, a gente estava lá sempre, né, Maria? Eu acho que assim, é difícil dizer aonde nós não estávamos, Uhum, né? Seja através aqui da Secretaria Nacional ou mesmo das nossas estaduais. uhum, Então, assim, não tem aonde a CUT não esteja, tudo que interessa para o trabalhador interessa para a CUT, tá? Então, assim, nós procuramos cobrir toda sorte de atividades, uhum. né? E de movimentos e de atos e de manifestações que seja do interesse do trabalhador. E sempre com muita dignidade, com muito compromisso, com parcerias importantes. A gente não pode esquecer as parcerias que a Uhum, gente tem, né, das estaduais mesmo, exato. tem Uhum, nos ajudado bastante. Eu não diria nem que ajudado, eu diria o seguinte: nós temos feito uma articulação muito boa uhum, de trabalho, né? Que isso também facilita a vida das estaduais no sentido de repercutir nacionalmente o que o Estado está uhum. fazendo. Então, acho que a gente entrou É um num trabalho caminho muito conjunto mesmo, bom. né? As parcerias também que a gente tem feito com as secretarias aqui da CUT, Meio Ambiente, Combate ao Racismo, Saúde do Trabalhador, Mulher, Direitos Humanos, né? Quando essa Internacional. luta está colocada aí. Então, assim, são parcerias extremamente importantes, porque vai além de dar uma mera notícia Uhum, ou de informar de um ato, mas assim, de você dar conteúdo para isso e transformar esse conteúdo de forma que as pessoas possam entender, né, a importância que tem essas lutas para a classe trabalhadora. Porque quando a gente fala dessas atividades, nós estamos falando uma metáfora também, não é só do chão da fábrica, né? Porque o uhum. trabalhador, quando sai lá da escola, a professora, quando a enfermeira, auxiliar de enfermagem sai do hospital, quando o jornalista sai da redação, quando o O locutor metalúrgico sai do sai. estúdio. É verdade. Ele Puxar a não sardinha deixou. pro meu lado também, né? Mas é verdade. Ele não deixou de ser um trabalhador, Uhum. né? Só que ele vai para uma outra área da sua vida social, né? É a família, são os amigos, o meio de transporte, e está encontrando com outros trabalhadores. Você pega um ônibus. O motorista é um trabalhador, Uhum. você pega o metrô, o condutor é um trabalhador, enfim. Então a nossa vida, ela não pode ser separada, né? Ah, não, agora eu sou um trabalhador, agora eu não sou. Eu sou trabalhador 24 horas por dia, não é? Só que eu estou em espaços diferentes. Então, aquilo que a gente luta tanto aqui na CUT, ele transcende o ambiente de trabalho, ele te vê como um cidadão, como um indivíduo com direitos e direitos familiares, direitos sociais, entendeu? Então, essa luta é que a gente quer que a grande parcela daquelas pessoas que não são organizadas em sindicatos, mas que são trabalhadores e Uhum. trabalhadoras, inclusive a dona de casa, né? Sim, Que a gente tem uma luta aí, que é a questão dos cuidados política de também, dos cuidados, né? cuidadores, Aham. porque ela cuida, ela não deixa de exercer um trabalho
que muitas vezes não é reconhecido e também não é remunerado. Mas, enfim, esse é um outro debate, mas são pessoas que têm o direito de saber e de interferir, de se manifestarem, né? Porque é importante, tá? A gente não pode delegar para o outro decidir a nossa vida. E isso começa dentro de casa, Uhum. né? Dentro de casa. Então, o cuidado que a gente tem tido em todas as nossas lutas na Central Única dos Trabalhadores é olhar o trabalhador, a trabalhadora, né, de forma completa. Então, por isso que tem várias secretarias aqui, cada secretaria cuida de um tema, que é uma forma diferente de olhar esse cidadão, Uhum. essa cidadã. Então, tem sido os desafios que nós temos colocado para nós mesmos aqui. Uhum. Então, essas atividades todas que você falou, mais aquelas do cotidiano também dos estados e dos sindicatos, né, são atividades que elas são importantes, porque elas são a manifestação da classe Uhum. trabalhadora, né? Sempre com esse desafio de buscar aqueles trabalhadores que estão fora do mercado formal de trabalho e que são a grande maioria hoje no país, né? Uhum. Então, discutir a uberização, discutir Proteção essa social questão, para a os proteção motoristas social, de claro, aplicativos, que é uma coisa muito isso, importante, isso, né? Um muito, muito debate importante. A gente difícil, mas não importante pode de se abrir mão fazer. desses direitos conquistados na Constituição de 88, Uhum. porque sem eles, vamos lembrar o que a pandemia do Covid mostrou para todos nós. Não podemos esquecer essa lição tão dura que, né, que a nossa população, nós todos vivemos, e o quanto que o Estado foi importante ali. Mas, assim, por exemplo, essa luta agora da escala de 6 por 1, A né? redução da É uma jornada. luta extremamente importante e a gente tem essa luta conosco como redução da jornada de trabalho sem redução de salário. É uma luta histórica nossa. Sempre foi uma luta da CUT, essa, Sempre sempre, sempre, foi, sempre, né? sempre foi. Vamos lembrar que aqui no país a jornada era de 48, aí foi uma luta histórica dos trabalhadores, a gente baixou para Uhum. 44 e agora nós queremos no máximo 40, no máximo 40, por quê? Porque tem diferentes formas de organização nos diferentes ramos Uhum. e necessidades. Então, e tem ramo que já conquistou 30 horas, tem ramo que tem de 36, enfim, 34. E aí a gente faz a escala de acordo com a jornada Sim. de trabalho, né? Mas é válido, é super importante, tem que estar na pauta, na ordem do dia. Nós estamos juntos, vamos intensificar essa campanha, né, do 6 por 1, mas entendemos que pode ser melhor que É isso, claro, é né? claro. Entendeu? Mas assim, e são desafios que estão colocados para nós. A reforma tributária que foi votada aí no Congresso e tantas outras, essa questão da transição justa, né? A questão do meio ambiente, a moradia, o transporte, a jornada de trabalho, como já foi dito, mas a questão também da saúde, da educação, né? Da assistência social. Então, nós estamos falando que de políticas públicas que atendem uma grande massa da população brasileira e de Uhum. trabalhadores com uma renda bem menor, mas que precisam delas, inclusive para ter um impulso e a gente conseguir melhorar a qualidade de vida. E é claro que nesse sentido o poder de compra também mexe com Uhum. toda a estrutura econômica do país. Então, é um investimento que o poder público faz, né? Quando você tem políticas públicas que venham atender a essa grande massa da população e de Uhum. trabalhadores de menor renda. Então, super importante. A CUT tem estado à frente disso, tem tido muito compromisso, muita Só responsabilidade. nessa última parte que você diz aí a respeito de políticas econômicas, poder de compra, aí eu volto lá no que a gente disse no começo desse podcast também, dessa conversa, que é a luta permanente da CUT contra essa taxa absurda do Banco Central nos juros, na taxa básica de juros do país, na Selic. Ela precisa baixar de qualquer jeito, porque o que a gente vê hoje é um claro boicote, né, de Roberto Campos Neto, que vai deixar a presidência do Banco Central no dia 31 de dezembro. O Galípolo vai entrar, a gente espera que as coisas melhorem, mas é uma luta constante da CUT para que os juros baixem, para que todo mundo, toda a sociedade possa evoluir, possa se desenvolver, né, Maria? É verdade, porque assim, a quem atende os juros tão altos assim? Uhum. A quem atende? Com certeza Sistema não é da financeiro. classe média para baixo, É o sistema na financeiro, né? base da pirâmide.
E quem são os sistemas financeiros hoje no país? A quantas famílias atende? Uhum. Né? Então é isso, é uma conta que é absurda até de sonhar em fazer, né? Uhum. Então, assim, e outra coisa, por que que você tem taxação para todo mundo? Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ou às vezes até menos que um salário mínimo, ela vai comprar uma caixa de fósforo ou um isqueiro, por assim dizer, ela paga o imposto, e aí uma pessoa que ganha 50, 100 mil por mês, ela vai e paga o mesmo imposto. Uhum. Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada, né? São situações todas de... Nós não podemos ter um tratamento igual para situações diferentes. Uhum. Se a gente quer, de fato, um país mais justo, a gente tem que olhar para isso. Uhum. Isso é um exemplo muito superficial de uma situação muito grave que nós vivemos. Então, diminuir taxa de juros é reconhecer que tem uma desigualdade no país enorme e que ela precisa ser corrigida em todas as suas áreas, né? Uhum. E que bom que alguns possam ganhar muito, mas que bom seria se outros também pudessem ganhar. Uhum. A gente respeita a hierarquia, respeita o poder, mas espera aí, né? É. Vamos também Cadê entender a parte, que cadê a minha parte nisso tudo? não, direito de sobrevivência com Mas- Uhum. dignidade é essencial, Quer dizer, isso não é nem assim, cadê minha não. parte nisso tudo? Né? Esse não é o termo correto, não, pelo contrário, é totalmente incorreto. É justamente todos terem a mesma oportunidade de Claro, ter, enfim, as mesmas coisas, né? Que é isso que a CUT sempre luta, que a gente sempre luta, busca por isso. Igualdade de oportunidades, seja em qual campo for, né? Seja no campo social, no campo econômico, enfim, na vida. É preciso ter igualdade de oportunidades para todos, né? exatamente. E assim, a gente tem lutado muito para isso. Eu acho que assim, a nossa luta pela abertura de postos de trabalho, eh, com carteira assinada, ela vem muito nesse sentido, sabe, André? Porque assim, a questão da uberização, que é uma outra luta que a gente tem feito também com a regulamentação aí, o reconhecimento, a regulamentação dos empregos de condutores de quatro Uhum. rodas de Uber, Do né? reconhecimento da relação de trabalho, que há É uma relação de trabalho, né, isso. entre a plataforma, assim, É, a CUT respeita, né, é bom a gente deixar claro aqui que assim, a CUT respeita a vontade da maioria dos motoristas, de quem quer ter liberdade na relação, isso. né, nessa relação entre o motorista e a plataforma, mas é preciso que se reconheça que existe uma relação, né, de trabalho entre a plataforma e o motorista e que por isso, enquanto o motorista está ali, que ele tem toda a liberdade que ele quer, a CUT defende isso, que ele possa ter toda a liberdade que ele queira para trabalhar, mas é preciso, enquanto ele está ali prestando esse serviço, que isso seja considerado uma relação de trabalho e, portanto, ele tenha a sua proteção social, né? Claro, porque na hora que ele passa por uma necessidade, um imprevisto acontece na vida dele, um acidente, aí é que ele vê, né, essa Uhum, pessoa, homem ou mulher, que vê a necessidade. E assim, e as plataformas, elas continuam ganhando independente, porque uhum, se um sofre acidente, tem 10 para entrar no lugar dele. Então, essa relação é uma relação perigosa, que a gente acha que assim, não dá só para um lado ganhar, sempre, né? Em qualquer área do trabalho, não dá só para um uhum. lado ganhar. Então, abrir novos postos de trabalho, mas garantindo os direitos dos trabalhadores, né? Isso é muito importante, porque isso também a gente olha o futuro. O que que tem a ver o futuro? A previdência, Uhum. né? O direito de se aposentar, né? De ter uma aposentadoria com dignidade também. Então, são lutas que a gente tem como um marco aqui dentro da nossa central. E que, do ponto de vista nosso, né, enquanto comunicação, a gente procura traduzir da melhor forma Uhum. possível, usando todo esse mecanismo que a gente tem, seja através do site, das Uhum. redes sociais, dos nossos canais e aqui também, Do né, nosso podcast, do né? nosso podcast, Tem mais um claro. assunto que eu quero dizer, Hum. antes eu vou pedir para você deixar uma mensagem bem legal assim para 2025, né? Que a gente sabe, assim, a vida nunca é fácil, não adianta a gente se iludir assim, vai ser fácil, vai ser mil maravilhas, não vai, mas depende da nossa luta a gente fazer um futuro melhor. Mas, enfim, não sou eu que vou dar esse recado, é você daqui a pouco. O último tema que eu queria dizer é que a gente já falou sobre um monte de coisa, mas tem um tema que eu acho que é fundamental a gente deixar sempre registrado e sempre falar dele.
O Brasil está passando por um momento, a gente pode dizer que está passando ainda por um momento de ataque a uma das coisas mais preciosas que a gente conseguiu conquistar a duras penas nos últimos tempos, que é a nossa democracia, né? Sim. A gente teve aqui o 8 de janeiro de 2023, foi um fato gravíssimo, né? Um fato gravíssimo, os ataques aos prédios dos três poderes em Brasília, e a gente teve recentemente outra coisa que não poderia ser normalizada nunca, que a população deveria estar atenta, muito atenta a isso e perplexa, que é a denúncia de um possível assassinato de três pessoas chaves desse país, né? O ministro da STF, Alexandre de Moraes, que à época, quando houve essa denúncia, era também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento também, e é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é muito grave, Mariana. Nossa, gente, não dá nem para falar sobre isso. É uma coisa tão inusitada, porque assim, em tempos que a gente vive hoje, eu fico pensando o seguinte: em que país que esse povo vive, que acha que pode chegar e querer fazer um golpe de Estado desse Uhum. jeito? Entendeu? Até parece que nós estamos naqueles países que vivem em guerra o tempo todo. Eu não quero citar nomes aqui É, porque não acho conveniente. Mas um país que vem, que tem na sua história a luta pela democracia, né? uhum. E que tem uma construção assim de políticas públicas, de inclusão social, de cidadania, de participação da população, um país alegre, um país de um povo acolhedor, né? A nossa história, não é uma história de quem quer uma ditadura, de quem quer o militarismo aqui de volta, até porque quem viveu esse momento, eu era criança na época, mas eu me lembro dos meus pais, né? Então, assim, quem viveu essa época não quer nunca mais, nunca mais. E agora sim, meia dúzia se acha no direito de tentar um golpe de Estado e assassinato. Olha, não bastasse o golpe que queriam dar no país, daqueles que votaram a favor da democracia, ou seja, mais de 50% daqueles que foram às urnas, era um golpe em cada um de nós, ainda queriam assassinar três pessoas. Para mim, assim, é crime premeditado, Uhum. porque não deixou de ser um crime premeditado, tá? E aí induziram a acontecer o que aconteceu no 8 de janeiro, e aí fica por isso mesmo? Ou estão querendo deixar por isso mesmo? Aí Eles vem essa querem coisa de anistia, né? Eles querem que, não, não, e perdoa. aí vem uma discussão de anistia. Anistia para quem? Anistia para o pobre? Que se ele pegar e precisar roubar furtar um pacote de arroz, ele vai preso e ninguém discute nada? Ou como foi feito, né, no governo anterior? O que que é isso? Não tem anistia para essas pessoas. Essas pessoas não têm um mínimo de comprometimento com a nação e com o povo Que a gente brasileiro. está falando dessas pessoas, justamente aqueles que tentaram dar o golpe, Os que né? A tentaram dar o golpe, que tem extrema-direita, nome, enfim, RG, CPF, né? E aqueles que infelizmente apoiam esse tipo de coisa, eu quero dizer o seguinte: põe a mão na consciência. Converse com outras pessoas, vejam se a linha que vocês estão adotando, sabe, revejam, uhum, porque vocês estão querendo apoiar alguém que quer destruir o país, inclusive para o futuro dos seus filhos, porque é um desastre total. Nós tivemos nesse último período do governo do Inominável um retrocesso enorme no país. Sabe? Ninguém merece isso, a população não merece isso. Nós voltamos ao mapa da miséria de novo e agora teve um esforço enorme para sair de novo. O que, que é isso? Nós já podíamos ter avançado muito mais. O Brasil não pode ser tão atrasado desse jeito, porque pessoas que não têm responsabilidade, não têm história,
não tem história de vida, não tem trajetória política de vida, não tem trajetória de compromisso com a população brasileira, venham achar que pode dar um golpe porque entende que porque perdeu a eleição, o outro não vai governar. Ah, daqui a bola é minha, eu perdi, mas a bola é Então, minha, então não vai ter mais jogo. Para com minha isso, né, gente? Que é isso? E pior ainda é usar de um uniforme que deveria ser incontestável, que é o uniforme das Forças Armadas, para poder dar um golpe. É tão absurdo, é tão ilógico isso, que assim, é sem anistia mesmo. Não tem como ter anistia, né? Porque a classe trabalhadora não tem anistia. E a manifestação do dia 10 de dezembro, que foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos sem anistia, né? Não é uma coisa, outra coisa outra. Calma, vou falar de novo. Né? O dia 10 de dezembro foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos. No dia teve a manifestação, né? Sem anistia para essas pessoas, e a CUT estava lá, a comunicação da CUT estava lá fazendo também. Maria, vamos encerrar com a bola para cima, 2025, ano novo. Até porque tentaram o golpe e não conseguiram, né? A gente Então, forte, a gente vai mesmo, 2024 foi o ano. A gente é forte, para não dizer outra palavra. O país é forte, a população brasileira é forte. Olha, o povo que mora no campo, vou te contar, o povo que mora nas periferias. Gente, você vai aqui no centro de São Paulo, né? Aí você vê o pessoal, o gari que está varrendo a rua, ele está cantando. Sabe, você vê o vendedor ali gritando a sua mercadoria, mas não com raiva, com tristeza. O nosso povo é um povo assim, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, nós somos um povo que acredita, que tem fé, nós somos otimistas, acreditamos que as coisas podem ser diferentes. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para todo mundo, né? Todo mundo que nos ouve, principalmente para essa galera de comunicação, que é uma galera muito para cima, não, muito para cima, que se desafia, né? Que se desafia, que eu acho muito 10 isso. Eu quero dizer o seguinte, 2025 chega aí. Vai vir com altos e baixos, vai vir com problemas, mas nós vamos encarar tudo isso como desafios, certo? E a nossa vida é assim, ela é construída de desafios. Nós temos que ir superando dia a dia, né, esses desafios, e com isso a gente vai amadurecendo, a gente vai se fortalecendo, a gente vai aprendendo, e principalmente a gente vai fortalecendo essa unidade do trabalho, essa unidade nas relações, de quem constrói alguma coisa juntos, de quem acredita que pode fazer a diferença. E a nossa trajetória aqui no movimento sindical, nesta vida, é isso. Cada um de nós, estejamos aonde estiver, nós podemos e devemos fazer a diferença. Do nosso jeito, na nossa medida, né? Cada um do seu jeitinho, mas nós vamos colocar a nossa parte da história nessa construção coletiva aí da humanidade. Nós vamos escrever essa história, ajudar a escrever então, essa história. Que todos e todas, né, tenham um final de ano cheio de alegria, cheio de amor, de esperança, de muita fé, e que venha 2025, porque a gente precisa, estando com saúde, nós estaremos lá com a maior disposição de juntos continuarmos construindo uma comunicação da CUT mais leve, que atinja cada vez mais e mais pessoas, né? Que cada vez mais leve uma mensagem verdadeira, né? Uma mensagem que as pessoas sintam que pode confiar, e que a gente consiga se estruturando e compreender nesse novo mundo do trabalho, essas novas tecnologias, também transmitir isso para cada trabalhador e trabalhadora do campo, da cidade, de carteira assinada, sem carteira assinada, para o jovem, para a dona de casa, para o aposentado, enfim, né? Vamos construir junto, porque esse país merece e nós também merecemos. E a gente pode fazer isso, e a gente tem condições de fazer isso, e eu tenho certeza que essa gestão que está na CUT, tanto na nacional quanto nos ramos e nas estaduais, extremamente comprometida com esse objetivo. Então, um Feliz Natal, um excelente Ano Novo para cada um e para cada uma.
Vamos já estender também para o Carnaval, para a Páscoa, Não, que 2025 todo seja bom, né? não, antes do carnaval nós vamos trabalhar bastante, depois a gente fala do carnaval que será em Vamos, vamos. março. Ah, mas deixa eu falar do Carnaval. Carnaval a gente já fica assim, né? 2025 tá aí, gente. Maria, queria agradecer demais aqui esse tempo gostoso que a gente passou aqui nesse podcast, essa conversa maravilhosa. Queria agradecer também a você que acompanhou a gente até aqui, né? Convidar você que chegou até aqui também a compartilhar esse conteúdo, né? Compartilhar com seus amigos aí, com todo mundo que você conhece, para ouvir essa nossa conversa que é honesta, que é de coração e que, como a Maria disse aqui, que deseja para você um feliz 2025, enfim, que o 2025 seja de desafios e que seja de realizações também, né, Maria? Verdade. Muitas realizações. É isso aí. Obrigado, Maria. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui também. Deixa eu falar aqui para geral, né? E a gente se fala numa outra edição aqui do podcast Estúdio CUT, seja em 2025, seja em 2026, enfim. Enquanto a gente estiver aqui nesse estúdio, a gente vai trazer assuntos bem bacanas para conversar com você. Até a próxima.